Boa noite novamente. Dizem que o soldado, quando ele está na porta do quartel, né, está procurando trabalho. Então a gente tem que se colocar à disposição de Deus, do Mestre Jesus, da espiritualidade, e que possamos ser úteis essa noite, trazendo reflexões sobre um tema tão importante, bem-aventurados, né? Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós, encarnados, né, num planeta de provas e expiações, o que nós buscamos? Nós buscamos justiça ou nós buscamos ainda vingança? Né? Então, nós vemos pelas redes sociais, nas ruas, as pessoas levantam bandeiras e falam justiça. Mas é justiça mesmo que nós, né, seres encarnados, estamos buscando? Quando a gente fala em justiça, a gente quer que o outro sofra. Então não é justiça, é vingança. Quando nós desejamos o mal para o outro, que ele pague, né? Porque a gente quer que o outro pague. O que é que nós estamos esperando que Deus faça? Vingança, que Ele vingue por nós. E nós temos alguns hábitos, né, de falar assim, a justiça divina tarda, mas não falha, né? Ele vai receber tudo o que ele merece. Aí a gente vai conhecendo o Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, e vamos ver quão enganado nós estamos. Porque em momento nenhum, aqui no planeta Terra, existem vítimas. Né? Ora, estamos recebendo aquilo que plantamos, ora, estamos plantando para colher depois. Então, quando nós começamos a ter uma visão separada, né, do orgulho, da vaidade, nós vamos começar a compreender as palavras de Jesus. E hoje a gente vai trazer um texto belíssimo de Irmão X, do livro Desta e Outras Vidas, o capítulo 23. E o título desse capítulo é Eles Viverão. Mas antes disso, eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a justiça das aflições. Mas dentro desse, bem-aventurados os aflitos, né? Mas dentro desse bem-aventurados os aflitos, Kardec vai trazer para a gente também essa passagem de Jesus, lá do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 de Mateus. É um capítulo maravilhoso e você sempre ouve aqui os palestrantes falando, mas é bom a gente sempre relembrar Gandhi, quando ele teve a oportunidade de ler a Bíblia, quando ele foi fazer seu curso de Direito, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido, ele conhece a Bíblia e ele se depara com esse Sermão do Monte. E ele fala que se todos os livros se perdessem e ficasse só o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que nada teria se perdido. De tão maravilhoso o ensinamento do Cristo. Ele, além de ir ensinando, depois ele faz aquele resumão, é um professor e tanto, né? E faz aquele resumão para a gente fixar. Sabe quando a gente estuda o ano inteiro, aí quando vão chegar as provas, aí aquele professor que é bom faz aquele aulão para a gente poder fixar para fazer o teste. Esse foi Jesus, né? Nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Fez isso para a gente ali, trouxe essas informações de forma maravilhosa. Então, lá no capítulo de Mateus, capítulo 5, ele vem falando, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados.
Aí Kardec junta também, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Aí nós vamos procurar entender aqui o que Jesus quer dizer com isso. Quando é que eu tenho sede e fome de justiça? Aí a gente pode recorrer a algumas literaturas quando a gente está na erraticidade. Porque normalmente aqui a gente não percebe, a gente não tem essa fome, essa sede de justiça. Nós temos aqui sede e fome de vingança. Mas quando nós vamos para o plano espiritual, aí nós temos fome e sede da verdadeira justiça. Mas a justiça é para o outro, gente? Quando eu tenho fome e sede de justiça, verdadeiramente, eu estou querendo me retratar com a lei. Eu quero me colocar novamente no caminho e me colocar de forma que eu consiga reparar tudo aquilo que eu fiz. Eu estou sedento de justiça. Eu quero que se faça justiça, mas a justiça é em mim. Aí eu vou fazer meu planejamento reencarnatório para que eu tenha isso. Para que eu cumpra a lei. Só que quando nós chegamos aqui, a gente se arrepende. E a gente foi uma vez explicar para o nosso filho, e ele falou, mãe, eu não entendo, eu não consigo entender por que alguém escolhe passar por isso. E eu fui explicar, não, mas só se o espírito for um pouquinho burro, né? Por que ele vai querer escolher? Eu falei, só que o seu pensamento, meu filho, é material ainda. Quando nós não estamos aqui, é totalmente diferente. Porque o que nos aprisiona é a matéria. E ela nos faz esquecer, mas nós vamos sempre ter lembretes. Nós sempre vamos ter a intuição de que estamos no caminho errado, de que precisamos mudar, porque o que nós aprendemos, e a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, né? O bom é isso, quando a gente vai fazer os estudos, a gente fala, lembrei que lá no Livro dos Espíritos falam que nós temos ideias inatas. Então, nós trazemos conosco essa lembrança do que é certo, do que é errado, do caminho que eu devo seguir. Aí eu vou procurar os instrumentos para que essa justiça seja aplicada. É por isso que nós temos que entender que Jesus não falava nada daqui, desse mundo. Ele sempre fazia suas abordagens de um mundo maior. Lá do mundo espiritual. Tanto é que numa passagem do Evangelho, vem um irmão, né? Eles trazem até ele um homem que estava com problema para partilha de herança. Jesus falou, mas quem falou que eu sou juiz das coisas materiais? Quem disse que eu vim aqui para falar sobre coisas materiais? Só que a gente não percebe, a gente só lê en passant, né? A gente passa os olhos, a gente não se debruça sobre o Evangelho para estudar, para perceber o que Jesus estava falando, perceber com o coração, com o sentimento e com o nosso desejo de melhorarmos. Kardec traz aqui para a gente, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Imagina, eu estou aqui sofrendo todo tipo de perseguições. Não vejo futuro nessa vida para mim. Aqui não vai dar. Aí Jesus me promete que se eu manter a paciência, sofrer com resignação, eu vou vencer. É aqui? Dá tempo? Não dá tempo para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer em apenas uma vida. Só que eles, naquela época, sabiam disso. Em uma passagem também lá no Evangelho,
Pedro, né, um dos apóstolos, não sei se é Pedro, fala: Jesus, mas por que você fala para eles em parábolas? Ou seja, Jesus conversava abertamente sobre os assuntos do mundo espiritual com seus apóstolos. E eles entendiam sobre isso. Porque eles não têm condições de entender. Eles ainda, se eu falar de um mundo desse, se eu falar de coisas terrenas, eles já não entendem, como que eu vou explicar para eles de coisas espirituais que eles ainda não têm noção nenhuma? Mas aí a gente vê os cristãos que vieram para dar testemunhos, eles não precisaram de explicação nenhuma de Jesus. Quando chegou a hora deles darem o testemunho da fé, eles foram para as arenas, né, serem comidos por leões, iam com a família toda, marido, esposa, filhos, e eles iam cantando louvores, hosanas às alturas, glorificando a Deus por aquela oportunidade. Porque eles ouviam a voz do pastor e reconheciam. Porque eles sabiam que isso aqui era transitório e que as promessas do Cristo eram para uma outra vida, não para essa. Então, quando a gente vai vendo todos os testemunhos que foram dados pelos cristãos daquela época, se nós não entendermos que as promessas é para outra vida, é muita injustiça. Não existe justiça se as promessas são feitas para esta vida. Mas se Jesus permitia tantas mortes, se Deus permitia tantas mortes, é porque aqui é só uma passagem. A verdadeira vida está em outro lugar. Mas a gente sabia disso, porque Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. E olha que afirmativa bacana que Jesus faz. Porque se não fosse, eu não teria falado. Ele disse isso. O meu reino não é deste mundo. Porque se não fosse, eu não teria falado. Ou seja, eu estou falando a verdade, pode acreditar. O meu reino não é aqui. O meu reino é o reino espiritual. E a gente tem essa dificuldade de se colocar como espíritos imortais. Porque nós temos muito apego ainda à carne. Nós temos que valorizar o nosso corpo, nós temos que fazer de tudo para permanecermos aqui o maior tempo possível para fazermos as transformações necessárias, para que a justiça seja aplicada em nós, para que nós cumpramos, né, com tudo, com a lei, com aquilo que nós fizemos a programação de seguir a lei aqui e nos tornarmos, né, pessoas quites com a lei. Viemos aqui para esse planeta prisão, porque a Terra também é considerada um planeta prisão. Mas podemos ter ótimo comportamento, não é assim nas prisões? Tem aqueles detentos, né, que são super rebeldes e que ficam, tem que entrar para a solitária, mas tem aqueles que têm ótimo comportamento, que fazem as suas mudanças, que se arrependem e às vezes são soltos por bom comportamento, que é o nosso caso, né? A gente acaba sendo solto por bom comportamento e consegue, né, aproveitando um gancho do estudo anterior, que a gente vai estudar depois, e dá uma folga no mundo transitório. A Terra, antes de ser habitada, foi planeta, foi mundo transitório. Muitos espíritos vieram aqui e ficaram aqui, não encarnados, né, mas vieram aqui para dar um descanso. Vieram aprender, vieram tentar evoluir, como espírito, vieram trabalhar, tentar dar uma descansada, né, desse mundo, dessas encarnações na matéria, e ficaram por aqui também, um tempo. Então é isso que a gente tem que lembrar da justiça, né, das aflições. Eu tenho que viver bem,
as dificuldades que eu tenho aqui para que eu possa me reaver com a lei. Então, Kardec continua. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Aí você vê uma pessoa, né, que nasce numa família linda. Aí todo mundo inteligente. Aí todo mundo consegue facilmente uma carreira. Tá todo mundo, e as pessoas ainda por cima são boas. Aí você fala, mas peraí, né? Aí fala, não, isso foi dom de Deus. Aí fala assim, mas e o meu dom? Deus não teve nem misericórdia de mim. Me colocou numa família que só tem problemas. Ele tem alguma coisa contra mim? Não é assim que a gente pode pensar? Fala assim, olha, você olha para o vizinho, a harmonia gera, né? Aquela harmonia, todo mundo equilibrado. Aí, se não bastasse isso, todo mundo vai, ou à igreja junto, ou no centro espírita junto. Os filhos cantam nas igrejas, né? Toca violão, vai para a banda evangélica, ou na igreja, ou no centro espírita, todo mundo harmonioso. Aí você vai, mas peraí, eu faço isso aqui para o meu filho fazer uma evangelização, um catecismo, mas por que isso? Então, se a gente não tiver essa visão, que nós estamos aqui num processo de crescimento, não dá certo. Nós vamos nos sentir injustiçados, porque aí o filho do vizinho vai ser bem melhor, né? O marido, a esposa, até os parentes se tornam melhores dos vizinhos, né? Se torna tudo melhor. Aí eu ouvi uma frase muito interessante num programa do Discovery. Então, são cientistas, mas que eles têm um olhar que tudo é alienígena, né? E eles não estão errados, né? O que não é da Terra é extraterrestre, né? Isso aí não tem problema. Então, ele falou uma frase, eu até guardei, queria que a frase fosse minha, mas não é não, viu, gente? A frase é tão bonita, né? Aí ele fala assim, esse cientista, ele falou assim, nós somos um projeto para longo prazo. Olha que bacana, gente. Nós somos um projeto para longo prazo. Eu falei, que danadinho esse rapaz. Nós não somos um projeto para curto prazo. Nós somos um projeto para longo prazo. Então, a justiça, ela vem a longo prazo. Nós vamos, a cada etapa, nos reavendo com a lei, nos acertando com a lei, nos organizando, nos reequilibrando, até que a gente passa para um mundo melhor, que é o mundo dos bons espíritos, os mundos regenerados, onde a gente vai ter um pouquinho mais de sossego. Né? Lá a gente ainda vai ter muito trabalho a ser feito, mas já vamos ter um pouco mais de tranquilidade nesse planeta para podermos fazer a nossa evolução. Por enquanto, nós ainda necessitamos estar aqui, porque nós estamos preocupados com a justiça para o outro. A gente nunca pensa, a gente nunca está com fome e sede de justiça para nós. Alguém pede, gente, castigo para si, aqui encarnado? É sempre para o outro, não é? Eu sempre quero me desviar. Aí, irmão X traz uma lição emocionante, né? Como a gente já esteve naquela época ajudando na crucificação de Jesus, a gente sempre se emociona muito quando vai falar sobre esses textos belíssimos de irmão X. Irmão X, ele traz uma lição, eu falei no início, né, contos desta e de outra vida. O irmão X, Humberto de Campos, depois ele muda para irmão X para não ter problema, né, com a família. O capítulo, a lição 23, com o título Eles Viverão. Simão fica sabendo que Tiago Maior, irmão de João Evangelista, foi preso. E ele vai
acompanhar essa saga de Tiago. Aí ele vai vendo as pessoas, né, que entregaram Tiago maior. E o próprio Herodes aprovou, né, que Tiago fosse supliciado. Então, Tiago é amarrado, ele é espancado, ele é escarnecido, cuspiram no rosto dele, bateram nele e, com a lança, iam mutilando Tiago. Pedro se coloca numa situação de horror e de revolta, de ver uma pessoa que só fazia o bem, só pregava, né? Estava pregando o Evangelho de Jesus, e ele foi tratado de uma forma inescrupulosa. Pedro, assim que ele termina ali o sacrifício de Tiago, Pedro volta para casa transtornado de revolta. Ele está tão revoltado que ele grita, ele se desespera na casa dele. E ele olha pela janela, vê o firmamento e grita por Jesus. Já tinham se passado 11 anos da crucificação de Jesus. E ele vendo os companheiros morrendo, e quando ele vê Tiago, né, sendo tratado daquela forma, em plena rua, e ainda, né, com o apoio do governo, que deveria cuidar dos seus, que deveria proteger os seus, e ele fica muito revoltado. E ele ajoelha diante daquele firmamento e começa a gritar por Jesus. E de repente ele olha, Jesus materializa ali e aparece para ele. Aí ele desaba. E ele vai questionar Jesus. Jesus, olha o que aconteceu. O que foi, Tiago? O que foi? Tiago não, né? Pedro. O que foi, Pedro? Jesus, mas o que é isso? Tipo assim, o senhor estava dormindo, né? Estava em Guarapari. O senhor não viu o que aconteceu com Tiago? O senhor não viu como ele foi traído? O que fizeram com ele? Ele fala, calma, calma, Pedro. Calma, Pedro. Né? E ele chorando, né? E ele pergunta, Senhor, né? O que eu vou fazer, Senhor? Aí, Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Porque tanta miséria a desfazer-se em lama, nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune, calúnia feroz espia-nos o passo. Né? E ele estava em soluço, né, descabelado. Aí Jesus fala para ele assim, passa a mão na cabeça de Pedro, arruma aquele cabelo todo, né? E fala assim, esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. E é interessante, porque Jesus, a promessa de Jesus, não foi de vida fácil para a gente. Ele falou, quem quiser me seguir, né, pegue a sua cruz e venha após mim. Porque eu também estive lá na cruz. Então, venha após mim. Então, ele pergunta, Pedro, mas você esqueceu? Que eu falei, né, que todo mundo tinha que carregar a sua cruz, se quisesse me seguir, né? Aí ele fala, Senhor, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Aí, ele começou a falar de todos aqueles que estavam lá, e ele deu os nomes, ele cita 4 nomes, de quem estava lá e ajudou na crucificação, no martírio de Tiago. Aí ele fala assim, que fazer de Oreb, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? Aí Jesus olha, ele só responde assim, Pedro, jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. Dá até medo, né? Pedro, não se preocupe,
Não fale mal, Jorebe vai viver. Aí ele fala, e a Menabe, Senhor? Que punição a dele, se armou o escuro laço, tramando-nos a perda. Aí Jesus, de novo, esquecemo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. Calma, Pedro, né? Fique tranquilo. Aí ele não aguentou. E Joaquim Ben-Made? Não foi ele, talvez, o inspirador do crime, o carrasco? Com que horrenda aflição pagará os seus delitos? Está vendo, gente? Ele estava preocupado com justiça? Ele queria vingar aqueles que tinham feito aquilo com Tiago. Aí Jesus vira para ele, foge de condenar Simão. Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Ouvidemos Amós, esquecemos de Amós, porque Amós vai viver. Aí ele, e Herodes? Aí ele ficou louco, né? E Herodes, Senhor? O rei vil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mais uma vez Jesus explicou para ele. Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. Quem pratica o mal, a quem pratica o mal, chega o horror do remorso. O horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Aí Pedro baixou a cabeça e queria fazer mais algumas reclamações, mas aí Jesus foi embora, porque Jesus já tinha dado o recado. Todos eles iam viver. Todos eles iam ter oportunidade de se reaver com a lei. Todos eles teriam que ter justiça para eles. E o início de tudo isso começa com remorso. E essa frase dele aqui, gente, nós precisamos de irmão X, né, a frase de Jesus trazida pelo irmão X, nós temos que ficar atentos, porque ele fala que o remorso possui bastante fel para amargar a vida. Nós já conseguimos perceber isso, porque quando a gente faz alguma coisa e que nós nos arrependemos, é um sofrimento, não precisa de ninguém saber, não é verdade? Se a gente faz alguma coisa, aquilo nos consome. E às vezes não é uma coisa assim, não é um assassino, né? Não é nada desse tipo, mas já vai contra as leis, e nós, entendedores já, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós colocamos no universo, aquilo já dói muito em nós, porque nós sabemos que um dia nós vamos ter que ver com a lei. Que bom que a gente consiga fazer isso enquanto nós estivermos aqui, nessa vida ainda, porque nós podemos reparar os nossos erros aqui, podemos nos empenhar para que a gente já se veja com a lei aqui nessa própria encarnação. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer essa diferença entre justiça e vingança. A justiça é para Deus. A justiça aqui na Terra é para os canais competentes. Ah, Jacira, mas a justiça, não, mas nós só vamos ter algum problema de injustiça se a gente necessitar passar por aquilo. Eu não sei se vocês viram, eu estava almoçando num lugar e a televisão estava ligada, coisa que eu não faço na hora do meu almoço, mas estava ligada. E tinha um jornal daqueles bem tenebrosos, mas ele trouxe uma notícia que eu parei para ver. Um rapaz, né,
tinha, acho que o mesmo nome de um traficante, ele foi preso e ficou, não sei se foi 6 minutos, até que não ficou muito tempo, não, que tem histórias que a pessoa pagou a pena pelo outro, né? 6 ou 8 meses encarcerado, até que eles descobriram porque o verdadeiro tornou a cometer o delito, e eles falaram, ué, mas como assim se ele está preso, né? Aí que descobriu. E ele fica quase 1 ano preso. Aí a gente se compadece. Poderia acontecer com qualquer um de nós. Mas Deus ia permitir que isso acontecesse se a gente não necessitasse desse tempo, né, ali aprisionado para a gente entender certas coisas? Não. Porque a justiça de Deus, ela é reta. Não tem falha na justiça de Deus. Não tem erro. Então, tem no filme Nosso Lar, né, não tem isso no livro, tá, gente? Mas no filme Nosso Lar, tem uma passagem assim, muito engraçada, né, que eu achei muito engraçada. Quando André Luiz está buscando os arquivos dele para ver em quem orou por ele, se tinha alguma informação, aí tem uma mulher lá, e ela é muito... e a atriz, né, ela faz um jeito assim meio interessante, né? Ela olha para ele e fala assim, aqui não tem erro, né? E ele fala, mas é só isso, né? Aqui não tem erro, né? É isso aqui e pronto. Na justiça, lá no plano espiritual, não é igual aqui. A matéria lá é sutil. Então, nós estamos despidos disso aqui, nós vamos estar só com o quê? Com a nossa vergonha, com o nosso remorso, com a nossa consciência a todo vapor, reclamando por justiça, a verdadeira justiça. Aquela em que me coloca, né, de novo no caminho. No primeiro capítulo lá do livro Paulo Estevão, o pai de Estevão, ele tem um problema com o vizinho. E esse vizinho, né, ele sofre uma injustiça desse vizinho. Então, o que ele faz? Ele vai lá e coloca fogo nas terras do vizinho. Aí, depois que ele coloca, um tempo depois, chega Estevão, todo sujo, né, de fuligem, de fogo e tudo. Aí, Estevão estava ajudando a apagar o fogo que o pai tinha colocado nas terras do vizinho. E ele fala, pai, foi o senhor que colocou? Aí ele fala, sim, fui eu. Porque ele está sendo injusto comigo, está me cobrando muito imposto. E esse homem era um romano muito rico, e não tinha como lutar contra ele. Então ele falou, então eu me vinguei. Fui lá e coloquei fogo nas terras dele. Gente, Estevão fala o seguinte para ele. Ó, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Ó, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Uma vez que nós não precisamos nos inscrever na lei para sermos o instrumento da vingança, porque a lei tem os seus próprios instrumentos. E quantas vezes a gente quer passar na frente de Deus e fazer a nossa parte e agir, falar assim, Deus está demorando demais, não é assim? Uns falam, a justiça, né, tarda, mas não falha, né? Esperando que Deus vingue para a gente. E o outro fala, não, Deus está demorando demais, eu vou lhe dar uma mãozinha. Aí ele fala, por que, pai? Por que levantaste o braço vingador? Porque agora o pai dele está diante agora da justiça de Deus, porque ele cometeu um ato errado. Era só ele esperar. Porque a justiça ia vir, a justiça de Deus, ela é feita através da lei de causa e efeito. Todas as minhas ações vão, né, um dia, vão receber uma ação para me colocar novamente na linha. Não precisa ninguém fazer isso. Quando Jesus fala,
O escândalo é necessário, mas ai daquele que o fizer. Nós só vamos aconchegar ali de acordo com a nossa sintonia, e se tiver uma bala, a gente entra na frente, porque a gente precisava daquela bala. A bala não é perdida, a bala seria... A espiritualidade, ela me coloca ali no lugar. A espiritualidade não fica mudando o trajeto da bala, mas ela me induz, né, para eu ficar na linha daquela bala. Porque eu preciso daquilo, eu combinei, é um momento da justiça se fazer. Aí uma história muito interessante do livro Há 2000 anos é que Públio Lentulus, ele foi o seu próprio bisavô, né? Ele é a reencarnação do seu bisavô. E o seu bisavô era também soldado e ele tinha cegado várias pessoas. Ele, pela lei, ele ia ter algum problema na vista. Né? Ia ter um glaucoma, ia ter um acidente, ia ter qualquer coisa, ou não. Talvez ele ia resgatar em outra encarnação, de uma outra forma. Aí, o que acontece? Quando ele é preso, me parece que quem o prende, a pessoa chama André, não tenho certeza. Quando ele é preso, aquele senador, né, arrogante, todo mundo com empáfia, agora estava ali à mercê, né? Aí o cara conta no livro, já lá no final do livro, que esse André, vamos supor que é André mesmo, né? Ele andando pensando, né, qual o castigo? E ele pensando num castigo bem cruel para aplicar no Públio Lentulus. De repente ele, já sei, eu vou cegá-lo. De onde vem essa ideia, né? Já que ele ia fazer um castigo, já que ele ia passar por uma tortura, talvez outro tipo de tortura, que não era necessário para ele se encaixa ali, ó, a justiça, e ele, né, tem os olhos perfurados, se torna cego. Mas era para isso acontecer? André tinha que fazer isso? Tinha que furar os olhos dele? Ninguém nasce para ser assassino. Só que nós estamos num mundo onde as pessoas ainda têm esse livre-arbítrio, né, e podem fazer as escolhas dela. Mas esse que furou os olhos dele vai ser o seu bisneto, né, seu neto mais à frente, e também vai ter que passar pela lei. Mas, necessariamente, ele não precisa que outro fure seus olhos. Ele pode perder a visão, pode nascer cego. Então, quando o Estevão fala, né, no livro Paulo Estevam, Pai, por que levantaste o braço vingador? Porque quando eu quero me vingar, achando que eu estou fazendo justiça, eu trago para mim todos os elementos que vão permitir que eu fique fora do caminho da lei de justiça e caridade. E aí eu vou ter que sofrer as consequências da lei de causa e efeito para entrar novamente no meu caminho. A gente, no capítulo, tem 2 lições aqui, tem 2 perguntas, aliás, aí a gente está num momento de muitos flagelos, né? Lá na questão 738A, Kardec pergunta, né, para os espíritos sobre os flagelos, né? Mas nesse flagelo, o homem de bem morre com o perverso, isso é justo? Aí os espíritos respondem, durante a vida o homem sujeita todo o seu corpo, mas após a morte pensa de outro modo. Então, quando a gente, né, deixa o corpo físico, a gente vai pensar de forma totalmente diferente, né? A vida do corpo é pouca coisa. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, o sofrimento que sentis por alguns meses, alguns dias, não são nada. São um ensinamento para vós e servirão no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Esses são filhos de Deus. Os espíritos, esses são filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude.
Os corpos são apenas trajes sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse, durante a guerra, seus trajes estragados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as roupas que usam. Ou seja, Deus, Ele tem cuidado com o espírito. Ele quer que o espírito seja feliz, não o corpo. Quando a gente está aqui encarnado. Essas dificuldades que nós estamos passando aqui, se bem vividas, como está aqui, né, nesse capítulo 5, o bem viver. Como que a gente vai viver as aflições, as adversidades, a justiça imposta a nós mesmos, para que nós possamos nos reaver com a lei, possamos nos estabilizar com a lei. Como que eu estou aceitando o meu compromisso que eu fiz para me colocar novamente a caminho? Porque quando nós estamos parados, quando a gente está nesse processo de repetir todos os enganos, nós ficamos num looping, né? Ou num ciclo vicioso, e a gente não caminha. E vem, a gente cansa disso e fala, Senhor, eu quero um probleminha, me dá um probleminha, que esse probleminha vai ser um despertador. Toda vez que minha perna doer, eu vou lembrar. Ai, gente, eu vou lá no Sheila pegar uma orientação. Só que a orientação é só no final da palestra, olha que legal. Vocês já perceberam isso? Porque isso é orientação espiritual. Porque nós precisamos ouvir o Evangelho. E todo mundo tem que esperar o final, não é só vocês. Quem está aqui também falando tem que esperar o final, né? Todos nós. E quem está aqui, inclusive, é pior, né, Sheila? Porque tem que esperar todo mundo receber para poder ler a dele. A gente não pode pegar a nossa ali e ler, se a gente pedir. Então, esse momento é um momento para a gente refletir. É um momento que os espíritos vão chegar aqui, vão nos intuir, vão trabalhar os nossos corpos, tanto físicos quanto espirituais, vão magnetizar as águas, vão intuir os passistas ali, para que, né, tire as energias deletérias, dando mais um tempinho para a gente se estabelecer e fazer as coisas que é certo. Nós somos um projeto de longo prazo. Mas nós podemos adiantar. Miramês fala isso, né? Fala que Jesus, ele nasceu simples e ignorante, mas ele foi um dos espíritos que avançou bem rápido. Porque ele fez melhores escolhas. Não teve privilégio Jesus. Aliás, só da gente ver a passagem dele aqui na Terra, ver que ele faz grandes sacrifícios, até, né? E hoje deve continuar fazendo ainda, porque tomando conta de nós, gente, não deve ser tarefa fácil. Imagina. Planeta Terra é um planeta difícil demais. E deve ter outros orbes que ele também toma conta, que também deve dar muito trabalho. E o que a gente faz? A gente se reúne com uma bandeira errada. Os espíritos, quando vão trabalhar para Jesus, eles têm uma bandeira: Deus, Cristo, caridade. A nossa bandeira só está escrito lá, vingança, né? A nossa bandeira tem que ser essa: Deus, Cristo e caridade. Nós temos que avançar, procurando conhecer a lei de Deus. Amai-vos e instruí-vos. Trouxe o Espírito da Verdade lá no capítulo 6, no capítulo O Consolador. Amai-vos e instruí-vos. A instrução sem amor, ela pode tornar o homem cruel. Por isso o amor vem primeiro. Porque quando a gente ama e se instrui, aí fica maravilhoso. Porque eu tenho o conhecimento, mas eu tenho o amor para compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas, para usar esse conhecimento para fazer o bem para as outras pessoas. E é isso que Jesus está esperando, gente. Esse projeto que Deus tem para a gente.
E nós, quando fomos criados, Deus acreditou nesse projeto a longo prazo. E é tão longo, né, que a gente foi criado, a gente iniciou nossa jornada, né, de princípio inteligente em outro orbe, e só o planeta Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Vai colocar longo prazo nisso, né? E nós, nessa jornada toda e até hoje, nós ainda não entendemos a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí Kardec pergunta, lá na questão 821, qual, né, o sentido da palavra caridade, como entendi Jesus? 886, viu, gente? 821 é outra, que eu gosto muito também. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Então, eu tenho que fazer o bem a toda criatura. A toda criatura. Mas começando por mim. Porque se eu não tiver o bem dentro de mim, eu não consigo fazer ao outro. Indulgência com as imperfeições dos outros. Eu tenho que me compadecer do outro nas suas imperfeições, porque eu sou imperfeita. Eu preciso também me justiçar, vamos usar esse termo. Eu também preciso, né, entrar nos caminhos para me haver com a lei, para que tenha justiça, para que eu, né, me coloque numa situação de acertar com a lei também. Então, por isso que eu preciso me compadecer e perdoar as ofensas, porque a todo momento eu preciso de perdão. Então, meus irmãos, que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, ter o conhecimento, mas antes de tudo, que a gente comece a desenvolver esse amor aos nossos irmãos. Porque nós só veremos a Deus quando nós amarmos os nossos irmãos. Porque se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, vamos fazer as modificações necessárias no nosso pensamento, trazer essas mudanças para o nosso sentimento, mudando o nosso jeito de falar e o nosso jeito de agir, e nos colocando à disposição do Senhor, à disposição de Deus, para que nós nos reavemos com a lei. Muito obrigada pela paciência de vocês e até a próxima oportunidade. Deus nos abençoe.